Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu trago para vocês o livro Deuses de Dois Mundos, o Livro do Silêncio, de P.J. Pereira, lançado pela editora da Boa Prosa. Vamos lá ouvir um trechinho então? Mensagem publicada por nil.fernandes@hotmail.com. Assunto: pedido de ajuda. A quem interessar possa. Meu nome é Nilton Fernandes. Os amigos mais próximos me chamam de Nil. Pode me chamar assim se quiser. Muito embora seja provável que você não vá querer ser meu amigo depois que souber o que eu fiz. Aliás, será que já sabe? Se ainda não, acredite, é só uma questão de tempo. Muito em breve, você estará sentindo na pele as consequências da minha escolha. Infelizmente. E quando souber o que aconteceu, lembre-se do que estou dizendo agora. Nada do que eu fiz foi por mal. Apenas reagi de uma forma atrapalhada diante do completo desconhecido. Afinal, nos últimos meses, fui jogado num mundo em que nunca acreditei e onde, portanto, não saberia como me comportar. Um mundo de feitiços e feiticeiras, de guerreiros e adivinhos, em que vi o futuro ser apagado diante dos meus olhos, sem que eu jamais tivesse pedido por isso. Onde me obrigaram a decidir pelo destino de uma gente que eu nem sabia quem era. Presenciei batalhas tão sangrentas quanto qualquer guerra dos nossos tempos. Fui a lugares mágicos e experimentei viagens que deixaram meu corpo para trás. E apesar de sempre ter sido um cético em relação às coisas do além, conheci pessoalmente um orixá. Corrigindo, conheci mais de um, mas com um deles estabeleci uma relação bem mais próxima do que eu gostaria. E não estou falando de um encanto, um homem dominado pelo espírito furioso de um santo de candomblé ou de umbanda. Estou falando de um orixá em pessoa, o próprio santo em carne e osso, ou seja lá qual for o tipo de matéria que um espírito deve ter. Insisto, apesar do contato intenso que tive com eles, ainda compreendo pouco desse mundo esquisito. Foi um desses deuses negros que esteve na minha frente e me falou, não uma, mas várias vezes e em dias diferentes. Foi ele quem me perseguiu até que eu aceitasse a missão que nunca pedi. E quando tudo acabou, nem ele teve a generosidade de me contar o que houve depois da minha última visita ao lugar que eles chamam de Orum. Nem ele, nem ninguém. Certo. Se você sabe do que eu estou falando, deve estar pensando que, como não fiz minha parte direito, também não posso exigir muito. Concordo. Mas se por um lado, confesso que tomei as piores atitudes possíveis, também não posso ignorar o fato de que foi a minha vida, antes de mais nada, que desmoronou. E se o mundo perdeu o controle de uma forma que eu ainda desconheço, perdi muito mais. Por isso, o mínimo que posso querer é que me contem o final dessa história, porque isso, por mais estranho que pareça, eu ainda não sei. Depois de tudo pelo que passei, já não me arrisco a adivinhar de que mundo ou época você é. Não interessa se é um iniciado, um babalaô
ou alguém que nunca teve contato com o mundo dos orixás. Até porque isso não importa. Se você teve acesso a esta carta, alguma força deve tê-lo ligado a mim. A mesma força, provavelmente, que me incluiu nesta história. Afinal, embora tenha consciência dos meus erros, devo insistir que não escolhi participar do que aconteceu. Fui escolhido. E como jamais me deram a opção de sair, posso me considerar mais uma vítima, assim como você. E que fique bem claro, não estou pedindo que me compreenda, nem que me perdoe. Apenas que não me julgue. E se souber algo que eu ainda não sei, que me conte a verdade. Eu preciso saber o que aconteceu, e esse é meu único e real apelo. Dado o rumo das coisas em que tudo acabou se encaixando, mesmo nas mais improváveis das situações, talvez você tenha a resposta que acalmará minhas angústias. E é só isso que lhe peço. Seja por piedade, cumplicidade, ou pelo motivo que for, espero que me conte o que aconteceu depois daquela noite horrível. Axé, Nil, São Paulo, 1º de junho de 2001. Silêncio. Muito tempo atrás, quando os orixás criaram o homem, deram a eles poderes sobre as águas, os céus e as coisas da terra. Mais tarde, quando os homens deixaram de acreditar em magia, foram perdendo essas habilidades. Mas enquanto acreditaram, fizeram tanto com esses poderes que eles mesmos se tornaram orixás. Essa é a história de alguns desses homens e de como eles, amando dos deuses, trouxeram de volta o maior de todos os poderes e o único que os humanos mantêm até hoje, o poder do destino. Aqueles que conhecem os segredos do destino são chamados de babalaôs, e naquela época eram tão poderosos que, aonde quer que fossem, eram recebidos como reis. Por isso, quando o menino perguntou por que um babalaô estava amarrado a uma pedra em frente ao mercado, o pai não soube o que dizer. Mas alguém sabia, e esse alguém acabara de subir na pedra para explicar. Minha gente, o nome desse senhor aqui atado é Orunmila, o famoso, o poderoso, o incrível Orunmila. O homem que jamais errou uma profecia. Jamais se enganou com os búzios. O homem que dizem ser o melhor amigo do orixá do destino. Pois esse homem, que aconselha reis e rainhas e ajuda poderosos de toda a nossa terra, hoje não quer salvar a nossa filha. Dizendo isso, apontou para a esposa, que carregava no colo desacordada a filha de 5 anos. Mãe e filha eram pele e osso. A filha por doença, a mãe por preocupação. A pequena, querida por todos na cidade, um dia, sem razão, caiu doente e nunca mais comeu. Os pais mandaram chamar Orunmila para receitar as oferendas certas para trazer a filha de volta. Ele atendeu o chamado, mas as coisas não correram como de costume. Minha filha tem apenas 5 anos, minha gente. 5! 5! E quando esse sujeito fez o jogo, veio me dizer que seu opelê não estava funcionando. Vocês acreditam nisso? Do homem que se diz o maior babalaô de todos os tempos.
Orunmila jamais havia dito isso. Era o povo que dizia. Mas a história soava melhor assim para aquele pai em desespero. O homem, então, pulou do alto do pedregulho e foi até onde estavam as 20 ou 30 pessoas que o ouviam. Gente que conhecia a menina, os pais, ou gente que simplesmente passava na hora. De lá, ele se abaixou e segurou a maior pedra que conseguiu. Os demais o seguiram. Fala, filho de uma vaca! Conta! O que eu faço para minha pequena ficar boa? Fraco de sede e de fome, e tão doído que mal conseguia respirar, Orunmila viu uma pedra explodir a 2 dedos da sua testa. Bam! Fala, Babalaô mentiroso! Gritou uma senhora do meio da multidão. E veio outra pedra, dessa vez mais fraca, mas que atingiu a coxa do Babalaô. Um senhor forte que estava de passagem e se revoltou com a história, se preparava para jogar a terceira pedra, quando um grito estridente o interrompeu. Ao virar para saber de quem era o grito, um porrete de madeira acertou em cheio o lado do rosto do senhor, tão forte que o porrete se quebrou ao meio. Madeira, sangue, pedaços de carne, osso e miolo explodiram para todos os lados, enquanto o corpo, sem metade da cabeça, ainda tremia no chão. Exu olhou em volta procurando a próxima vítima. Exu era jovem, mas já era uma cabeça e meia mais alto que qualquer um ao seu redor. E tinha tanta raiva que parecia bicho. Sem seu porrete, pegou uma pedra ensanguentada no chão e saltou, girando o corpo no ar, e paf! Mais um corpo sem rosto no chão, e mais um, e outro. Ele então agarrou pela perna o corpo desse último, girou no ar 3 vezes e o lançou sobre as barracas do mercado ao fundo, e soltou um grito tão furioso que ninguém que respirasse ousou permanecer à sua vista. Com os dentes colados e respiração ainda áspera, Exu correu até Orunmila e desamarrou suas mãos. Seus olhos estavam amarelos de raiva. Sua boca babava de ódio. Virou-se então para os que ainda olhavam e avisou. Se alguém encostar um dedo nele, morre. Pior que esses desgraçados aí no chão. Bom, pessoal, esse foi Deuses de Dois Mundos, o Livro do Silêncio. Esse é o primeiro livro de uma trilogia que o PJ Pereira lançou. O autor, o PJ Pereira, é um publicitário com bastante sucesso, bem premiado inclusive, que resolveu escrever esse livro enquanto ele descobria o seu próprio preconceito em relação a toda essa cultura africana, dos orixás, né, do candomblé. Esse livro ele me foi sugerido pela minha ex-esposa, a Malu Santiago, que até ela iria inicialmente gravar comigo sobre esse livro, mas enfim, fica uma outra oportunidade, um outro livro para a gente gravar juntos. Mas que livro bacana! Me faz ter mais certeza que a literatura fantástica nacional nunca teve um momento tão bom como está tendo hoje em dia. Primeiro, esse livro ele teve uma apresentação fantástica, tem um trailer que, nossa, uma super produção, né? Afinal de contas é um publicitário, então ele teve todo um esmero, um cuidado para lançar esse livro. Parece que teve também algumas questões transmídia, principalmente no lançamento do 3º volume da trilogia. Mas esse primeiro volume é muito bacana. A história, basicamente, ela tem 2 viés. São 2 histórias paralelas e cada capítulo ele conta um trecho. E ele sempre deixa, no fim dos capítulos, aquele gancho para você ficar pulando na cadeira querendo saber o que vem agora. Uma das histórias
é a história de um jornalista que se vê envolto num mundo desses orixás. É um jornalista cético que não acredita em nada, mas de repente as coisas estranhas começam a acontecer em volta dele e ele se vê jogado nesse mundo fantástico dos orixás. E em contrapartida, a gente tem a história desses heróis que se tornarão orixás. Eu não sei exatamente, eu devo confessar minha ignorância com relação a toda essa mitologia africana. Mas o que dá a entender aqui é que existem alguns orixás que são deuses primordiais e existem alguns orixás que são como heróis, né, semideuses, que vão viver uma aventura para aí então atingir uma elevação e se tornarem orixás. Isso é o que eu levo a crer lendo o livro, mas, enfim, quem tem um conhecimento maior da religião pode me explicar melhor. E aí esses heróis, né, que são Ogum, Oxum, Orunmilá, Oxóssi, enfim, são vários heróis aqui, formam um grupo principal de 7 ao longo do livro. Esse grupo de heróis, eles têm uma missão dada pelo Rei dos Deuses de recuperar o que seriam divindades responsáveis pelo destino. No final do livro tem um texto complementar explicando algumas coisas da religião, e é muito interessante porque eles dizem que todas as histórias já aconteceram e elas simplesmente se repetem. É um conceito que eu já vi em outros lugares, que tudo que aconteceu se repete eternamente. E que você tem um orixá e a sua história é o espelhamento da história do seu orixá. É um conceito bem interessante, né? Quase como se ele pegasse arquétipos da psicologia, né? E a partir desses arquétipos traçasse perfis de comportamento e, mais do que comportamento, de destino. Então é um conceito dessa religião politeísta muito interessante. É complexo, não é maniqueísta como a mitologia cristã, que você tem bem definido o bem e o mal. As coisas se misturam, não existe um bem absoluto, nem um mal absoluto. E aí eu chego num ponto interessante que, assim, é uma mitologia muito rica e que é desconhecida de muita gente. Eu sou completamente ignorante nessa mitologia. E é interessante porque eu tenho conhecimento de muita coisa mitologia grega, que, bem ou mal, a cultura grega formou todos os valores da civilização ocidental, então até faz sentido que a gente conheça ela, mas não faz tanto sentido eu conhecer mitologia nórdica, saber quem é Thor, saber o que é Ragnarok, conhecer mitologia egípcia, saber de Ísis, Osíris, Anubis, Amon-Ra, e não conhecer a mitologia africana, que tem muito mais a ver com o nosso país, tem muito mais a ver com a nossa construção de identidade de povo. Isso é um indício grande do preconceito que a gente tem. Esses deuses, esses heróis negros, essa cultura negra tem de ser mais conhecida. A gente tem de passar a conhecer mais isso. E eu agradeço ao PJ Pereira por trazer isso pra gente. Bom, sobre a história, a gente tem o lado da história do jornalista, que entre as duas histórias, a maioria das pessoas consideram a parte mais fraca. Concordo até, assim, eu acho que é difícil a história de um sujeito ser tão fantástica quanto as histórias de heróis mitológicos, né? Aliás, quero deixar claro uma coisa aqui, só um disclaimer, que quando eu falo mitologia, eu não estou dizendo que não existiu, que é uma mentira. Não cabe a mim julgar que o que existiu não existiu. Tanto é que eu citei mitologia cristã aqui. Eu falo de mito no sentido de serem histórias e ideias fundamentais que ajudam na formação cultural do nosso povo e da nossa moral, das nossas ideias. Então é muito
mais do que se existiu ou não, de fato, ao longo da história isso. Mas é algo que tem a ver com a nossa formação, né? São mitos que passam ideias que estão interligadas com a construção dos nossos valores. E a partir daí, então, o Neil seria um cara comum, jogado de repente dentro desse mundo fantástico, mas ao mesmo tempo também há uma investigação que ele faz, uma investigação jornalística de um caso, de um crime, de um terrorista e ao mesmo tempo também a influência de uma grande empresa e questões éticas de que o que um jornalista deve ter ou não, que é bem calcado no real, mas faz um paralelo direto com a história dos orixás. A gente vê que o autor vai contando a história dos orixás e a história do Newton, e um refletindo na vida do outro, né? Coisas que acontecem na história dos orixás refletem na vida do Newton, e coisas da vida do Newton refletem no orixá. Não diretamente, né? Mas a gente vê pontos de influência de uma história sobre a outra, até que elas se cruzam de uma forma que eu achei fantástica, que me lembrou um pouco História Sem Fim. Então, talvez tenha sido uma das referências aí do autor. O Newton, que é o protagonista do livro, ele é um personagem machista, é um personagem inseguro, que o tempo todo precisa estar sendo o centro da atenção, precisa estar se dizendo bonzão, e a gente começa a questionar se esse personagem é tudo isso mesmo. Ao mesmo tempo que há uma certa explicação mística para esse cara não ser tão confiável, ser meio anti-herói. O tempo todo do livro é dito que ele é um cara marcado pela traição. Ele inicialmente passa pra gente como se ele fosse a vítima dessa traição. Mas até que ponto ele também não é agente da traição, né? Isso é uma coisa que não fica claro. Nesse primeiro livro, a história para no meio e a gente não sabe o que ele vai fazer. Mas nesse primeiro capítulo que ele fala, ele diz que eu não tomei as melhores das atitudes, tal. Então, realmente fica uma dúvida nesse livro se ele é um agente da traição ou se ele é alguém que sofre a traição. Uma outra coisa legal é a estrutura que o livro foi escrita. As partes da história dos orixás é uma narrativa fantástica, tradicional, né? Um narrador em terceira pessoa contando a história desses seres mágicos, enquanto que a história do Newton é contada através de e-mails que o Newton troca com um tal de Laroyer. E eu achei essa estrutura muito interessante. Eu ouvi umas críticas de que a forma como ele escreve esses e-mails não é realista ou não, mas o que me passou é que ele é um jornalista que preza pela sua escrita, que tem um ego muito inflado. Então, cada e-mail que ele escreve como se fosse uma reportagem bem elaborada. E ele quer se elevar nisso. Então é natural que não seja uma fala cotidiana desse personagem nesses pontos. E você vê que ele constrói toda uma história e ele sempre para os e-mails num ponto da narrativa da história dele em que você fica falando, nossa, mas e agora o que aconteceu? E aí você vai para a história dos orixás. Então você sempre fica nervoso no final dos capítulos, querendo saber o que aconteceu. As duas narrativas ficam brigando pela sua atenção, até o final, que o livro fecha um certo ciclo, sim. A gente vê o que seria o fim da primeira etapa dos orixás, principalmente. A história do Newton acaba um pouco mais no ar. Vamos dizer assim que a história do Newton fechou o primeiro ciclo e começou o início de uma segunda, e aí corta, sabe? Tem um prólogozinho do que seria essa segunda parte do Newton que a gente vê com a entrada de uma nova personagem. Eu ouvi algumas críticas também ao livro de pessoas achando que o livro não explica bem o seu universo, ele não se preocupa em contar todos os detalhes de como surgiu aquele mundo e te colocar naquele mundo. Ele simplesmente vai narrando as coisas. Eu não acho que isso seja um erro, eu acho
que esse é um livro que ele te pede algumas referências. Se você não tem essas referências, você não vai curtir o livro tanto quanto se você for uma pessoa que tem as referências. Mas eu, que não tenho as referências, mesmo assim curti. Eu acho que a história em si se fecha. Você pode ficar boiando um pouco, mas ao longo da narrativa você entra e encaixa e passa a curtir. Mas eu não acho que o autor tenha que dizer, olha, o personagem é isso, o mundo é assim, essas são as regras. Até porque eu acho muito melhor quando você mostra do que conta, né? Aquele mostrar do que contar é muito melhor. Claro que quem fez as críticas também pode achar isso, mas esperava algumas passagens que mostrassem mais as regras desse mundo. Mas a gente ficar perdido no mundo, eu acho que também é um dos objetivos do autor, porque o próprio personagem se diz perdido. Então, o autor quer jogar a gente nesse mundo sem que a gente tenha tanto conhecimento, para a gente ficar na mesma situação do Newton. Mas eu cheguei até a ver gente falando que não tinha nem percebido que os personagens eram negros, os orixás. Mas aí eu já acho que é daquele tipo de preconceito que a gente nem sabe que tem. Você não precisa que alguém te diga que um deus grego seja branco com, sei lá, um padrão europeu. Porque você já tem essas imagens, essas referências na cabeça. Agora, o autor ter que dizer que os orixás, que os personagens eram negros, eu acho que é um paternalismo que o autor não tem que ter com o público. Primeiro, porque, como eu falei, é um preconceito do público. É como quando você fala que mulher negra é bonita. Por que você precisa ressaltar que ela é negra? Não basta apenas saber que é uma mulher bonita. Negra torna ela diferente de alguma forma. Da mesma forma, se o autor parasse para dizer, olha, os heróis são negros, não tem sentido. Não é uma informação que por si só vai mudar quem os personagens são. Tem sim uma questão cultural de orixás serem africanos e isso ter a ver com o que eles são, mas aí já acho que é um referencial cultural que o leitor tem que ter. E eu acho que o maior mérito desse livro é trazer essa mitologia, essa cultura tão rica para muita gente, né? Popularizar, levar para pessoas que não necessariamente fazem parte dessa religião. Eu não sei até que ponto o que tem aqui escrito são histórias que realmente fazem parte da mitologia do candomblé ou são coisas inventadas. Para mim, o autor fez com a mitologia africana, assim como Tolkien fez com a mitologia nórdica, sabe? Ele usou o Anel dos Nibelungos para fazer o Senhor dos Anéis. Aqui ele usou a história dos orixás para contar essa busca para salvar o destino da humanidade, né? E uma coisa interessante aqui também é que tem todo um conceito de multiverso. Esses dois mundos do título são Aie e Orun. Aie seria o mundo dos homens e Orun o mundo dos deuses, dos orixás. E ao mesmo tempo tem um passado que seriam essas histórias num passado africano e o presente do Newton. Só que esse passado e o presente acontecem ao mesmo tempo. O tempo não é linear como a gente imagina e a ação de um influencia sobre a ação do outro. Então esse conceito de multiverso é bem interessante. Então é isso, gente. Eu acho que falei bastante. Eu recomendo que vocês leiam Deuses de Dois Mundos. Fiquei muito interessado para continuar a leitura no segundo volume da série. E o e-mail do Caixa de Histórias, vocês já conhecem, é caixadehistórias@iradex.net. O Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O Twitter é Caixa_Histórias. E meus queridos Pandores, entrem no grupo Pandores do Facebook, que é onde a gente discute muitas coisas sobre o podcast. E se você gosta do Caixa de Histórias, eu peço que você considere nos apoiar no nosso Patreon. Você se torna um patrono do Caixa de Histórias entrando em patreon.com/CDH. E ainda está aberta a inscrição para um curso de expressão em público
que eu vou fazer presencialmente em São Paulo. Se você tem interesse, preencha o formulário nesse post. E outra forma de você ajudar o Caixa de Histórias é sempre que você for comprar um livro, você clicar nos links dos posts que levam para as lojas que vendem os livros. E aí a gente ganha uma comissãozinha. Tá certo, pessoal? Então é isso. Esse foi o episódio sobre Deuses de Dois Mundos. Mandem aí um feedback do que vocês acharam dessa história e sugestão de outras histórias. Um beijo e até a próxima.